Tema de hoje, gente, nós vamos começar, pelo menos, a falar sobre insulinas, tá bom? Então, para quem tá entrando aí agora, né, esse é o Pergunte para Endócrino, de todo sábado, 17 horas. Hoje é o nosso nono encontro, tá rendendo, né, gente? Não falta assunto. Então, a gente está escolhendo uns temas centrais, porque está tendo muita pergunta, inbox, por WhatsApp, por e-mail. Então, a gente vai se adaptando aí, tá bom? Então, a primeira coisa para quem já está aqui, né, firme e forte, é a gente perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo que está aqui na live, seja uma pessoa que tem diabetes, que usa insulina, ou seja um familiar, vocês sabem o que significa mesmo insulina basal e o que significa bolos, de onde vem esse nome, por que é chamado assim? Porque isso é um conceito muito importante que as pessoas precisam entender, tá? Por quê? Quando a gente entende o que significa basal, o que significa bolos, de onde que vêm esses conceitos, quando é prescrito a insulina, principalmente no tratamento de quem tem diabetes tipo 1, a família tem muita clareza do porquê que está sendo prescrito. Não existe susto, né? Muitas vezes as famílias se assustam, às vezes as próprias pessoas, né, os adolescentes, os adultos jovens se revoltam contra a equipe de saúde quando é prescrito, por exemplo, mais uma aplicação de insulina, né, mais uma dose. Quando isso acontece, muitas vezes é porque o paciente não está entendendo muito bem de onde que vem esse conceito. E o que é muito comum acontecer no consultório? Pelo menos a nossa equipe. Mesmo quando a pessoa já tem muito tempo de diabetes, a gente explica novamente, né? Mesmo levando em consideração que ele já possa saber, nos nossos programas de educação, durante as consultas, né? Na Santa Casa, os nossos residentes, o que significa o basal bolos. Então, o que a gente precisa entender? De onde vem basal e de onde vem bolos? Quem não tem diabetes, tá? E não tem pré-diabetes também, como que funciona habitualmente a produção de insulina pelo pâncreas? O pâncreas produz continuamente em condições que a gente chama de fisiológicas, né? Quando vocês escutarem esse nome, fisiológica, significa que é em condições onde não tem nenhum adoecimento, né? Nas condições de pleno funcionamento, sem nenhuma interferência. Então, o que os estudos que datam aí, eu acho que deixa eu ver, uns mais de 40 anos, mais de 50 anos talvez, mostraram pra gente? Que em condições fisiológicas, né, ou sem nenhum tipo de interferência, o pâncreas libera em torno de meia a uma unidade por quilo por dia de insulina. Então, isso aí a gente já tem um aprendizado, não tem? Qual que é o aprendizado disso aí? Quem é aí que já escutou meia a uma unidade por quilo de peso por dia? Coloca aí para mim. Este número é muito dito na prática diária, porque quando nós vamos insulinizar uma pessoa, né, que tem diabetes tipo 1 e não está tendo mais produção de insulina, o cálculo que a gente imagina que essa pessoa vai precisar usar em algum momento do tratamento,
Este é um número que a gente tem na cabeça da gente. Então, é importante que todos vocês que lidam com um paciente que tem diabetes tipo 1 ou que tem diabetes tipo 1, tenham esse número na cabeça. Porque às vezes você começa a tratar e tá usando, às vezes seu filho, por exemplo, começa a usar 0,2 unidades por quilo de peso por dia. E a dose que o pâncreas dele produzia antes era quanto? 0,5 a 1 unidade por quilo de peso por dia. Então, se você tem esse número na sua cabeça, né, que é um número médio, que você já precisa entender? Que uma hora a quantidade de insulina vai aumentar. E aí a gente vê muito o que no consultório? Na hora que a dose aumenta um pouquinho, a pessoa sofre. Por que ela está sofrendo? Porque ela muitas vezes não tinha o conhecimento de que o pâncreas de quem não tem diabetes produz em torno de 0,5 a 1 unidade por quilo de peso por dia. Então, gente, até para quem está entrando depois, anota aí para mim, 0,5-1 unidade por quilo por dia. Para quem entrar depois, enxergar aí esse número, tá? E esta produção, cerca de metade, vejam bem, presta bem atenção nisso, cerca de metade da dose dessa insulina que é liberada todos os dias, né, pelo pâncreas de quem não tem diabetes, ela é liberada mesmo se a pessoa não comer nada, mesmo no que a gente chama de estado de jejum, tá? Obrigada aí, Gin Lacerda, por ter anotado aí, tá? Então, você que tá aí ocupado, às vezes tá arrumando uma cozinha, tá arrumando um quarto, tá lavando uma roupa, presta atenção nisso que a gente tá explicando, porque isto pode te libertar daqui para frente, tá? Porque o conhecimento, né, gente, ele liberta. Então, cerca de metade dessa dose é produzida mesmo se a pessoa não comer nada. E isto é o que a gente chama de insulina basal, ou seja, é o basal da pessoa, né? É aquele básico, é o basal, é o que ela precisa ter de insulina, mesmo se ela não comer nada, né? Que seja de madrugada, que seja, né, num estado de jejum, numa preparação para a cirurgia. E o que a gente sabe dos estudos? Que esta produção de 0,5 a 1 unidade por quilo de peso por dia corresponde a cerca de, presta atenção, anota esse número aí, 40 a 50% da quantidade de insulina que o pâncreas de quem não tem diabetes libera todos os dias. Anotaram aí então, insulina basal, insulina total diária de um pâncreas de quem não tem diabetes, 0,5 a 1 unidade por quilo de peso por dia. 40 a 50% é liberada continuamente, mesmo se a pessoa não comer nada, para suprir as necessidades básicas daquela pessoa, ok? Então, isso é o natural, é o fisiológico que a gente está falando aí desde o começo da live, né? Quando não tem nenhuma interferência. Depois que a pessoa come, o que acontece? A glicose começa a subir. O pâncreas da pessoa que não tem diabetes faz o quê? À medida que a glicose vai subindo, ele vai liberando para cobrir aquele aumento da glicose, ok? Para quê? Para que 60 a 120 minutos depois ela vá normalizando e fique dentro de uma faixa que estava antes de começar a comer, ou seja, volte
para os valores basais. Então, quando quem não tem diabetes come, a glicose sobe, o pâncreas libera o quê? Bolos de insulina, uma quantidade maior do que estava produzindo sem parar, tá? Então, é o que a gente chama na prática de quê? Bolos de alimentação. E quem não tem diabetes, quando fica doente, quando come demais, quando ganha peso, quando fica muito sedentário, acontece o quê? Ele passa a precisar nesses momentos, quando vai fazer uma cirurgia, acontece o quê? Essa pessoa passa a precisar de mais insulina do que precisava lá no basal, de mais insulina do que precisava lá no bolo de alimentação. E o pâncreas faz isso. O que ele faz? Libera o tanto que aquela pessoa precisa para a glicose voltar para o normal. Ele está fazendo o quê? Ele está corrigindo o que está acontecendo com a pessoa. Então, o que a gente tem de conceito do fisiológico? Basal, bolos de alimentação e bolos de correção. Então, quando a pessoa não tem mais insulina, aí pode ser um paciente com diabetes tipo 1 e pode ser um paciente com diabetes tipo 2 que já tem muito tempo de diabetes e já não tem mais uma produção de insulina suficiente para manter a glicose normal, tá? A Marlise perguntou aqui, mais insulina, mais peso? Quem tem mais peso, principalmente, né, é quem tá com graus avançados de obesidade, se não tem diabetes, precisa, muitas vezes, produzir mais insulina para manter a glicose normal, porque o excesso de peso causa uma resistência à ação da insulina, tá bom? Então, isso acontece no dia a dia. Então, o que é importante, então? Basal, bolos de alimentação, bolos de correção. Quando o médico prescritor vai passar insulina para uma pessoa que está precisando repor, o que a gente precisa ter aqui na cabeça da gente? Que insulina é um hormônio e é um hormônio essencial à vida. E aí, o que o médico precisa fazer? Ele precisa, quando a gente prescreve a insulina, por exemplo, para um paciente com diabetes tipo 1, que não tem mais a produção de basal, de bolos de alimentação e de bolos de correção natural, fisiológica, o que a gente está fazendo? Uma reposição hormonal. E o conceito de reposição hormonal é o quê? É dar para a pessoa o mais próximo possível do que ela tinha antes de acontecer o diagnóstico, por exemplo, antes do diabetes, antes da menopausa. A menopausa é a parada da produção do hormônio feminino pela mulher. O que ela precisa? Ela precisa repor. Muitas vezes ela precisa repor o hormônio quando a falta está sendo muito prejudicial. Então, isso é uma reposição hormonal, tá? Então, quando as pessoas entendem isso, gente, fica muito mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque a pessoa entende que ela precisa usar uma insulina para cobrir esse basal, ela precisa usar uma insulina para cobrir o bolo de alimentação e ela precisa usar a insulina para cobrir o bolos de correção. Então, grava. Quando a pessoa não tem mais produção de insulina, no caso do diabetes tipo 1,
Claro, né? Quem tá no comecinho do diabetes é um pouco diferente, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui da lua de mel. Mas quando a pessoa não tem mais produção de insulina no diabetes tipo 1, ou quando tem o diabetes LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, que uma hora também acaba a insulina inteira. Ou é um paciente com diabetes tipo 2 com muitos anos de diabetes, que não tem mais produção de insulina, a gente precisa dar, precisam decorar, né? Basal, bolos de alimentação e bolos de correção. Porque você sabendo disso, você já entende que se você tem esses tipos de diabetes, uma hora ou outra, você precisará usar pelo menos 3, 4 aplicações de insulina por dia. Aí o sofrimento acaba. Vamos pensar. Por quê? Porque você já sabe que você precisa aplicar. Então, quando o médico prescrever, você já entendeu. E você também vai entender o quê? Que se você é um paciente com diabetes tipo 1, que está usando só insulina basal, como infelizmente nós recebemos a maioria dos pacientes no consultório, principalmente, né? Quando o paciente às vezes vem, estava acompanhando com quem não é especialista, né, na área, os pacientes às vezes têm 10, 15, 20 anos de diabetes usando só insulina basal. E controlar de verdade o diabetes assim, os estudos não sou eu. Os estudos já mostraram com muita clareza que não é possível prevenir as complicações do diabetes, controlar o diabetes desta forma, tá? Então, isso quer dizer o quê? O tratamento não está adequado, porque não é uma reposição hormonal adequada, né? Ah, mas a Janice que gosta que os pacientes usam 4, 5 aplicações de insulina por dia, eu não. O pâncreas, antes de ter diabetes, ele já fazia isso. A minha obrigação é dar para a pessoa o mais parecido possível com o que ela tinha. Então, se tem tratamento aí de algum de vocês que tem diabetes tipo 1 ou tem diabetes lá há muito tempo, ou tem diabetes tipo 2 há 10, 15 anos e as glicoses estão lá na lua, entenda que você precisa usar basal, bolos de alimentação e bolos de correção, tá? E aí tem várias escolhas. Ó que coisa maravilhosa, né? A insulina faz 100 anos, né? Em 2021, né? É uma senhora aí, né? Uma centenária. Hoje nós temos vários tipos de insulinas de ação intermediária, lenta ou ultralenta para insulina basal. Eu aconselho vocês a pegar um papelzinho, uma caneta, quem não conhece nome de insulina, e anotar, porque às vezes vira aquela confusão na cabeça da pessoa, tá bom? Então, a gente tem várias insulinas para dar como basal e várias insulinas para dar como bolos, tá? A questão é o quê? Qual é a insulina melhor para você? E aí eu fico muito triste, muito decepcionada quando eu escuto as pessoas com diabetes ou os familiares das pessoas com diabetes, ou muitas vezes o próprio profissional de saúde falar que uma insulina é ruim. Porque não tem insulina ruim. Toda insulina é abençoada, né? Porque ela existe. E isso fez com que milhares de pessoas pudessem ficar vivas por mais tempo, porque as pessoas com diabetes tipo 1 morriam em poucos dias a semanas há 99 anos atrás. Então não existe insulina ruim. Existe, anota aí, existe a insulina que é melhor
para você. E o que é melhor para você pode não ser o melhor para o seu colega, tá? Então não existe isso. Por quê? Muita gente chega nos nossos consultórios falando assim, doutora, eu mudei de médico, olha que absurdo. Eu mudei de médico porque eu descobri com meu vizinho, com meu colega de trabalho, que o meu médico estava me passando insulina ruim. Olha que absurdo. Que falta de educação mesmo. É uma falta de educação em diabetes, é uma falta de educação em saúde. Aí a pessoa abandona o tratamento que estava, enche a cabeça de crença que limita a vida dela, propaga uma ideia que é errada e rasga o tratamento que muitas vezes estava indo super bem. Vira e mexe, eu falo, filho, de onde você veio, volta. Volta para onde você estava, que você estava ótimo com a insulina que era boa para você naquele momento. O que não quer dizer que você não tem opções. Tem dois lados. Tem as pessoas que estão com a insulina que é melhor para ela naquele momento e tem as pessoas que estão com insulina que não é melhor para ela naquele momento. Então vamos lá para o nome das insulinas. Anota aí que o bicho é difícil, hein? Então a gente tem insulina NPH, que é a insulina mais antiga, né? Que é a insulina que é dada nos postos de saúde, na farmácia popular, que é a insulina que nós temos dezenas e dezenas e dezenas de estudos. E acreditem, é a insulina com a qual as insulinas mais modernas foram estudadas para poder ser comparada. Por quê? O que as insulinas mais modernas precisaram fazer? Provar que elas não eram inferiores à insulina NPH. Porque se elas fossem inferiores, elas não estariam na farmácia hoje. Ó, para você ver como que a NPH é uma insulina maravilhosa e importante, né? Só que qual que é a questão da NPH que muitas vezes confunde a cabeça das pessoas? A insulina NPH, né? Aí só voltando uma vírgula para trás. A gente precisa conhecer as insulinas e nós precisamos conhecer o perfil de ação da insulina. Então, se você usa uma insulina ou se seu parente usa uma insulina e você é o responsável por esse tratamento, você precisa conhecer a insulina que é aplicada, né? A gente precisa conhecer aquilo que está entrando no corpo da gente. Então, a insulina NPH é uma insulina que, diferente das outras insulinas que nós chamamos de análogas, tá? Então, quem nunca escutou esse nome, são as insulinas análogas à insulina humana. Então, a insulina NPH é assim, a insulina NPH humana. A insulina glargina, a insulina detemir e a insulina degludeca, elas são chamadas de insulina análogas à insulina humana. O que é isso? Pegou a molécula da insulina humana, modificou ela para que ela tivesse, né, para que ela tenha características diferentes da insulina NPH. Características essas que podem ser melhor para você, mas que podem não ser. Depende, né? Pegar a palavra da live, quem já está acostumado a vir aqui ao sábado já sabe que é o depende, né? Então, o que acontece com a insulina NPH? Ela é uma insulina que tem um pico de ação. O que é o pico de ação? A insulina é aplicada, começa a agir em 2 a 4 horas, então já fica uma lição. Insulina lenta não começa a agir na hora que aplica. Ela começa a agir 2 a 4 horas após a aplicação, a insulina NPH, tá? Então, ela aplica, começa a agir 2 a 4 horas, tem um pico, que é a ação máxima, né? É aquela curva. A ação máxima dela
tá? Em 4 a 10 horas, então isso varia muito da pessoa, do local de aplicação, do tecido subcutâneo, tem vários fatores que interferem, mas a média é essa. 4 a 10 horas, e aí ela cai. E essa insulina NPH, ela dura em torno de 10 a 18 horas. Então, daí a gente já sabe o quê? Que quem precisa repor aquele basal lá que eu expliquei no começo da live, a necessidade basal, fisiológica, precisa utilizar a NPH pelo menos 2 vezes ao dia. Só que nós temos esquemas de aplicação de NPH que pode ser 2, 3 ou 4 aplicações por dia, que chama basal otimizado, que podem ser utilizados por motivos diferentes, né, gente? Por indicações diferentes, tá bom? Então, o que acontece com a NPH? Ela também não parece um leitinho, né? Leitosa, né? Branquinha. O que acontece com ela? Se a pessoa que está utilizando NPH não souber que a insulina NPH precisa ser homogeneizada, misturada, assim ou assim, pelo menos 20 a 30 vezes antes de cada aplicação, ela também terá uma dificuldade em ver o resultado dessa insulina, tá? Porque ela não vai agir como ela veio para agir. Por quê? Se você deixa o frasco parado, o que acontece? O pozinho, né? A insulina fica embaixo e o diluente fica em cima. Se você só vira o frasco ou a caneta e puxa, só Deus sabe o que você está aplicando, né? Às vezes nem Deus sabe o que você está aplicando, tá? Então, para ela funcionar, ela tem que ser sem, não é assim não, tá, gente? Não é coquetel de boate, não. É tchup ou, tá? Desse jeito. E aí, por que as pessoas às vezes falam mal, né? Igual gente fofoqueiro. Falar mal da NPH é igual fofoqueiro. Falando dos parentes, falando dos vizinhos, né? Porque não é verdade. Aí, o que acontece? Tô brincando, tá, gente? Por que as pessoas às vezes falam da NPH? Porque na hora do pico é a hora que a pessoa pode ter mais hipoglicemia, que é a queda da glicose para menos de 70, tá? Só que, gente, isso pode acontecer com você, mas pode não acontecer com o outro. Então, quando você está utilizando uma NPH, tá com o tratamento ajustado e tá tendo muita hipoglicemia relacionado principalmente aos picos da NPH e principalmente de madrugada, a NPH pode não ser uma boa insulina para você. E por isso nós temos várias alternativas, tá? Mas vamos por um outro lado. Muita gente que estava com NPH e por achar que a NPH é uma porcaria, foi usar análogo de longa duração. Ou já começou o tratamento do diabetes tipo 1 com uma insulina análoga, que elas são transparentes todas, então elas não precisam ser balançadas, misturadas, homogeneizadas. E elas são descritas, tirando a insulina Detemir, que o nome comercial é Levemir, e depois eu vou falando os nomes aí comerciais, tá, gente? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não dou aula para laboratório, eu não tenho salário de laboratório, então eu posso falar que é para vocês aprenderem os nomes, tá? Você tem insulinas, tirando a Detemir, que é descrita como tendo um leve picozinho, são insulinas descritas como sem pico. Então, você aplica
elas atingem o nível no sangue e ficam pelo tempo de duração dela. Então, quem tem hipoglicemia no pico, com grande chance, irá se beneficiar com a insulina sem pico, tá? Então, isto é importante entender. Mas tem gente que tá lá com a insulina análoga de longa duração, que não tem pico, só que essa pessoa poderia estar muito melhor com a insulina NPH, porque existem algumas situações no dia a dia do consultório que análogo de longa duração, essa aí vai ser a ruim, embora as pessoas achem que ruim é NPH. Um desses motivos, aí eu não vou falar todos, porque os outros, até os próprios endocrinologistas, a maioria não sabe manusear. Então eu vou falar do mais comum que vocês escutam, que é o fenômeno do alvorecer. O que é esse fenômeno do alvorecer? Que às vezes tem muito até estudo, fala assim, será que existe? Será que não existe? Mas enfim, muitas pessoas com diabetes tipo 1 sabem que no final da madrugada para o início da manhã, as glicoses tendem a elevar, né? Tem um aumento da glicose no final da madrugada para início da manhã, em muitas pessoas, principalmente nos adolescentes, que tornam este pico de glicose incontroláveis com insulina análoga de longa duração para muitas pessoas. Para muitas pessoas, a melhor insulina para este horário onde tem um pico de glicose é a insulina NPH. Porque se você aplica ela mais tarde, o pico chegando neste horário te ajuda a amansar a glicose desse horário. Isto tudo é para dizer para vocês o quê? Viu como o que é bom para um pode não ser bom para o outro? Então, não é porque a insulina de um é a insulina de graça dada no posto que você está melhor tratado do que ele. Até porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o paciente, a família e a equipe estão alinhados na insulinoterapia e nos conceitos atuais, entre aspas atuais, né, porque já é bem velho, né, mas são atuais, o tratamento fica lindo e maravilhoso com qualquer insulina que for utilizada. Ele pode dar mais trabalho, mas ele fica bom, ninguém fica sem tratar, tá? Então isso é muito importante. Por quê? A maior causa de hipoglicemia usando NPH não é muitas vezes a NPH. Lembra que eu comecei a live falando da quantidade de insulina dia, da quantidade de insulina que deveria ser de insulina basal? Ou seja, 40 a 50% da dose total diária de insulina em quem não tem mais insulina produzida, seja DM1 ou DM2, com muito tempo de diabetes, metade da dose total diária deveria ser NPH. E o que a gente pega no dia a dia? Paciente utilizando, por exemplo, 40 de NPH e 10 de rápida, 30 de lenta e 20 de rápida. Quando ele deveria estar usando, era 20 de lenta e 30 de rápida. É este, na maioria das vezes, o motivo de estar tendo hipoglicemia demais no dia a dia. Não é a abençoada da NPH. Então, prestem bastante atenção nisso. Faça as suas contas. Como é que faz essa conta? Eu uso tanto de insulina lenta e tanto de insulina rápida. Aí eu somo as duas, bolos de alimentação mais insulina basal. Quanto que isso aqui deu? Do que deu aqui, quanto que eu estou usando de lenta? Se você estiver usando muito mais de lenta, fica difícil. Tá muito difícil
ter um tratamento confortável, tá? Você pode até atingir a meta, mas muitas pessoas atingirão a meta a um preço muito caro, que é um aumento do percentual de hipoglicemia, tá? E aí o restante vem de bolos de alimentação e bolos de correção. E aí às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que eu sei se minha insulina basal tá boa? Além, né, porque pode ser que você esteja usando meia a meia, 50% de basal e 50% de bolos. Mas como que você sabe se esse 50% não poderia ser 45%, 40%? Quando você responde a seguinte pergunta: se eu ficar 6 a 8 horas sem me alimentar, eu vou ter uma hipoglicemia importante? Se a sua resposta for sim, para a maioria das vezes, você pode saber que sua insulina basal está para mais. Este é o melhor termômetro para a gente medir isso aí. Vocês têm essa noção muito clara. É só perguntar. Profissionais de saúde que estejam aqui, é só perguntar para o paciente. Se você ficar 6, 8 horas sem comer nada durante o dia ou durante a noite, você acha que você tem mais chance de ter hipo ou não? A maioria vai falar para vocês, não, é demais, doutor, se eu ficar assim eu vou morrer. E é isso, tá? Então, muita atenção. Então, quem tiver alguma dúvida da NPH aí, gente, vai colocando. Eu já vi que a gente vai ter que fazer umas 10 lives de insulina, né? Porque nós estamos na NPH ainda, já são 5h40. Ó, então, Gente, eu vou focar nas perguntas de insulina, tá? Eu vi que tem algumas perguntas de hipoglicemia aqui. A gente já fez vários encontros, várias lives sobre hipoglicemia. Estão todas no feed. E tem videoaula no nosso canal de YouTube sobre as hipoglicemias, tá bom? Então é só olhar lá que vai dar tudo certo, tá? Então, muita gente colocando aqui, ó, que já usou NPH, que usa NPH até hoje, que sempre teve bom controle, né, com insulina e NPH. Então é isso, né, que a insulina glargina é transparente. A Arsângela colocou aqui, ó, a minha pequena só reclama de dor com alantos. Então, vamos pôr os pingos nos is. Qualquer insulina, se for aplicada sem estar na temperatura ambiente, pode dar uma queimadinha. A insulina glargina, ela pode dar esta queimadinha mesmo quando está na temperatura ambiente, tá? Então, é muito comum as pessoas relatarem isso no dia a dia, tá? Agora, se for uma coisa que estiver incomodando muito, né, a sua filha, converse com o médico para ver qual que poderia ser a solução, ver o local de aplicação, aplicar no local que tem mais tecido subcutâneo pode dar uma aliviada nisso aí, tá bom? A Lud tá aí, doutora Ludmila Davi, gente de Montes Claros, foi minha residente na Santa Casa, tá colocando aí várias observações importantes, né? Colocou que a grande diferença no tratamento é a monitorização que vai mostrar pra gente muitas das coisas, né? A Franci Kelly perguntou assim, o bolo de alimentação é só para quem faz contagem de carboidratos? Bolos de alimentação é para todo paciente com diabetes tipo 1, que não tem mais reserva nenhuma, né? Não tô falando do período de lua de mel, tá bom? Todo paciente com diabetes LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, que já não tenha mais reserva. A contagem de carboidratos é uma terapia nutricional para dar mais flexibilidade ao tratamento. A maioria dos pacientes começa a fazer quando já está usando bolos de alimentação no DM1, mas pode ser feito por diabetes tipo 2, por diabetes gestacional, porque a gente tem técnicas diferentes de contagem de carboidratos, tá bom? Então, acho que eu respondi tudo que estava aqui em relação a NPH. Saindo da NPH, a gente tem a insulina glargina,
tá? A insulina glargina, nós temos duas concentrações. Que é concentração? Quantas unidades tem por ml de insulina? Nós temos a glargina 100 unidades por ml, que é a mesma concentração de todas as outras insulinas no mercado, menos da insulina glargina, 300 unidades por ml, tá bom? É uma insulina mais concentrada e por isso ela tem um perfil de ação um pouco diferente da glargina 100 unidades por ml. Como eu disse uns minutos atrás, é muito importante que vocês saibam as insulinas e saibam os nomes das insulinas, para vocês não serem confundidos na farmácia. Por quê? Às vezes é o balconista ou o próprio farmacêutico que confunde sua cabeça. Se você não sabe, né, você vai se deixar ser confundido. Então, a glargina 100, anota aí, gente, glargina 100 unidades por ml. Nós temos a insulina Lantus e nós temos a insulina Basaglar, tá? As duas de ótimos laboratórios, tá bom? E a insulina glargina 300 unidades por ml, ela chama Toujeo, tá? Toujeo, Toujeo, tá bom? Então, são insulinas glargina, mas são insulinas diferentes. Nenhuma das duas tem pico, tá? Na prática, elas não são a mesma insulina, né? Que a gente fala que elas não são bioequivalentes, porque elas são de moléculas com alterações na sua constituição. A concentração faz diferença. Mas na prática, os estudos mostram que a insulina Toujeo pode dar um pouco, ao paciente que usa Toujeo pode ter um pouco menos de hipoglicemia do que quem usa glargina 100 unidades por ml, mas pela concentração da insulina Toujeo, que é a de 300, ser maior, ela dura um pouco mais. Então, gente, tem vários fatores que influenciam, tá bom? E eu fico muito feliz de ver quantas pessoas estão entrando na live, quantas pessoas estão ficando até o final, estão aprendendo, estão anotando, estão mandando dúvida pra gente. E como nós sabemos que só conhecer a insulina e aplicar não é suficiente, nós, da nossa equipe da Diabetes Saúde, nós estamos desenvolvendo vídeos explicativos da equipe de enfermagem, dos médicos, sobre aplicação de insulina, sobre monitorização. Pessoal, beijo, vai cair. Beijo e até sábado que vem, 17 horas, que nós vamos falar de DTMI e insulina degludec. Beijo!